Olá meus amigos, seguidores do canal Exercícios Resolvidos Exatas, aqui é o André novamente e como nós falamos na última aula, vamos falar aqui sobre o calor sensível. A gente trabalhou muito para chegar nesse momento, então vamos aproveitar bastante. Então, dando uma relembrada aqui, assim como nós falamos nas últimas aulas, o que acontece com o corpo quando a gente fornece calor para ele? Vamos imaginar então que nós temos um recipiente. Esse recipiente ele tem água no estado líquido, certo? E nós temos a transferência de calor para ele, é um calor de quantidade Q que nós chamamos aqui, certo? Então, a partir disso, digamos que o nosso corpo ele está com uma temperatura de 50 graus Celsius e a pressão aplicada aqui é a pressão de uma atmosférica, né? Uma atmosfera que é a pressão do ambiente. A partir do momento que nós fornecemos o calor para essa certa quantidade de água que está inicialmente a 50 graus Celsius, o que vai acontecer com essa água? Como nós estamos a 1 atmosfera, vai chegar um ponto em que a temperatura da água vai começar a crescer, certo? Então, a partir do momento que essa temperatura começa a crescer, a água, claro, vai ficando mais quente, até que ela chega em uma situação em que a gente já conversou na última aula, em que a gente chega na situação de temperatura de saturação, que nós sabemos que aproximadamente para uma atmosfera para a água, nós temos que ela é 100 graus Celsius. Pô, André, beleza, mas o que isso tem a ver com o calor sensível? O calor sensível, então, ela é essa troca de calor que acontece dentro de uma substância em que nós temos, como nós já mostramos também nas últimas aulas. Aqui nós temos a variação da temperatura com a variação da quantidade de calor que nós colocamos no nosso corpo, certo? Então, como nós lembramos, digamos que inicialmente nós temos o corpo no estado sólido. Então, o corpo vai estar lá com uma temperatura inicial sem que a gente tenha transferido calor para ele ainda. Então, quando nós vamos transferindo calor para esse corpo, o que vai acontecendo com a temperatura? Ela vai crescendo. Até que nós atingimos um certo valor de temperatura que nós já falamos, que nós temos a temperatura de saturação, em que nós começamos a troca de estado. Então, o que era sólido aqui, ela passa a ser sólido mais líquido. Então, o que acontece? Digamos que nós temos o gelo inicialmente a menos 10 graus Celsius e nós vamos acrescentando calor nesse gelo. O gelo vai aumentando a sua temperatura até que nós atingimos aproximadamente 0 graus Celsius. E aí nós temos o início da mudança de fase, em que todo aquele gelo ele vai começar a virar líquido. Então nós temos um estágio em que nós temos a transferência de calor, só que nós não temos a variação da temperatura. Então nós vemos que durante a mudança de fase de sólido para líquido, nós temos aqui a temperatura igual a constante. Mas o que é o calor sensível? O calor sensível é o calor transferido para o nosso corpo aqui, nessa região em que nós temos o aumento da temperatura do nosso corpo, certo? Então aqui nós temos o que nós chamamos de calor sensível. Pô, André, agora está começando a formar na minha cabeça o que pode ser esse calor sensível aí. Então, quando nós temos o calor sensível, nós temos variação da temperatura. Ah, entendi. Certo? Então, nós vamos estudar inicialmente essa região aqui em que nós temos a mudança de temperatura. Mais para frente nós vamos falar sobre essa troca de calor aqui que nós temos na região em que nós temos a temperatura constante, ou seja, durante a mudança de fase, que nós chamamos de calor latente. Mas isso é um assunto para próxima aula. Primeiro aqui nós vamos falar sobre o calor sensível. Outra coisa que nós sabemos sobre o calor sensível também, como nós já comentamos na última aula, é que ela varia, a quantidade de calor sensível que nós falamos para um corpo, ela varia com relação a 3 variáveis para um determinado corpo de um determinado material. Então, o que é o calor sensível? É a quantidade de calor que nós temos que transferir para o corpo para que a gente transfira, para que a gente aumente a temperatura ou diminua a temperatura de um corpo de uma determinada massa. Então, o que acontece? Quais são as variáveis do calor sensível? Então, a primeira variável que nós temos aqui é a massa.
Então, a quantidade de massa que um corpo tem, ou seja, se ele é mais pesado ou não, vai influenciar na quantidade de calor que nós temos que fornecer para esse nosso corpo para que a gente faça a mudança de temperatura dele. Então, o que acontece? Para um determinado material, nós vamos ter também uma determinada quantidade de calor que nós temos que fornecer para que a gente consiga alterar a temperatura dele. Então, o material do nosso corpo, e quando eu digo material, eu digo a substância também, podendo ser água, podendo ser o ar, podendo ser, no caso de um material mesmo, a gente pode ter o alumínio, pode ter o aço, pode ter o cobre. Então, cada material vai ter uma certa influência na quantidade de calor que nós temos que fornecer para aumentar ou diminuir a temperatura de um corpo, certo? Então, o que vai ser outra variável do nosso calor sensível aqui também? A temperatura do corpo. Certo? Então, se nós queremos aumentar a temperatura de um corpo em uma maior quantidade, então nós temos que fornecer uma maior quantidade de calor. Se nós temos, então, vamos pensar aqui na massa agora. Se nós temos uma massa maior no nosso corpo, então nós podemos imaginar que a gente tem que fornecer uma maior quantidade de calor para que nós tenhamos uma maior aumento de temperatura nele, certo? Então, aqui embaixo eu vou mostrar para vocês como que nós relacionamos a massa, o material e a temperatura do corpo com relação à quantidade de calor que nós temos que fornecer para o nosso corpo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a equação do calor sensível, que é uma equação muito importante para a gente, pessoal. Então, a quantidade de calor que nós temos que fornecer para um corpo para mudar a temperatura dele vai ser igual à massa do corpo, certo? O calor específico do corpo, que a gente chama de Czinho, vezes o delta θ, que é a variação da temperatura do corpo, ou seja, nós temos então o delta θ, ele é a temperatura final do corpo, a temperatura que a gente chega a partir do momento que a gente fornece essa quantidade de calor, menos a temperatura inicial do corpo. Então vamos imaginar que nós temos aqui um corpo de alumínio, que inicialmente nós temos, ele está a temperatura I, e aí o que acontece? Nós fornecemos calor nessa quantidade Q para esse corpo. Esse corpo tem uma massa e ele tem um calor específico. Então, a partir do momento que a gente forneceu essa quantidade de calor, esse corpo vai ter a mesma massa, ele vai ter o mesmo calor específico, a gente está falando do mesmo material, só que ele vai ter uma temperatura final. Então, essa diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial, nós chamamos de delta θ. E essa aqui é a nossa equação do calor sensível, certo, pessoal? Então vamos falar um pouquinho também sobre as unidades de cada um desses fatores aqui da nossa equação. A massa, ela pode ser dada em gramas ou em quilos, que nós conhecemos, que nós sabemos que são mais comumente usados. O calor específico, ele pode ser dado ou em calorias, graus Celsius, gramas, ou a gente pode ter também joule, Kelvin, quilo. Esse aqui é a unidade no sistema internacional. Mas na maioria dos casos, na maioria dos exercícios, a gente pode usar também o caloria graus Celsius grama, ou seja, é a quantidade de calor que nós temos que fornecer para que a gente aumente 1 grama, para que a gente aumente 1 grau Celsius da temperatura do nosso corpo, se esse corpo tiver 1 grama. Então, a métrica que vai mostrar a influência do material no calor específico, a gente chama de calor específico. E também ele vai ter um determinado valor para um determinado material, certo? E também o delta θ, ele vai ser ou em graus Celsius ou em Kelvin. Nós lembramos como nós podemos fazer a transformação de graus Celsius para Kelvin nas últimas aulas. Se você não lembra, é só dar uma olhada lá na nossa aula lá sobre transformação de escalas termométricas. Certo, pessoal? Então aqui a gente tem as 3 influências no nosso calor específico do nosso material. Certo, pessoal? Agora aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o calor específico e o que ele representa no nosso calor sensível. Então o que acontece? Como nós lembramos, nós temos a equação que a gente pode chamar ela de Q macete, que nós lembramos aqui, tá? Que é o M vezes o C vezes o delta θ, e nós sabemos que o calor específico ele vai estar aqui, e ele é dado por caloria, graus Celsius, grama. Tá? Então, o que acontece? Nós vemos que se nós tivermos um maior valor do calor específico aqui nessa equação da quantidade de calor, nós vemos aqui então que
para um maior valor do nosso calor específico, nós vamos ter uma maior quantidade de calor que vai ter que ser fornecida para o nosso material, para que a gente tenha um mesmo aumento de temperatura, tá? Então, quanto maior o valor do Czinho aqui, o maior valor do nosso calor específico, maior vai ser a quantidade de calor que nós temos que fornecer para o nosso corpo. Então, mais difícil é da gente aumentar a temperatura dele. Para a água, que é um valor bem padrão que nós usamos, nós temos que para a água, então, nós temos que o calor específico ele é 1 caloria por grau Celsius, que é um valor relativamente alto para quando a gente for falar aqui. Para metais, nós temos o valor de aproximadamente 0,1 a 0,5 calorias por grau Celsius. Então, como nós sabemos que para menores valores do calor específico nós vamos ter uma menor quantidade de calor fornecida para que a gente tenha um determinado aumento na temperatura, então nós vemos que, e como nós já esperávamos, para os metais nós vamos ter um menor valor de calor específico. Certo, pessoal? Então aqui eu espero que vocês tenham entendido bem o que é o calor específico, como que a massa, o material e a temperatura do corpo influenciam no valor da quantidade de calor que nós temos que fornecer, tá? Nas duas próximas aulas nós vamos fazer 2 exercícios também para vocês entenderem bem como que funciona, como que nós equacionamos esses valores, como que nós podemos utilizar e quando que nós podemos utilizar essa equação aqui. Certo, pessoal? Não esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube, tá? Então, por favor, não esqueçam de se inscrever nele aqui, deixar o seu like, deixar a sua dúvida também, para ajudar a gente a crescer cada vez mais e mais. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.